Olá pessoal, tudo bem? João Matheus, gerente de vendas da Exact. Hoje eu vou conversar com o Ricardo, que é o gerente de vendas da Zipline, e ele vai contar um pouco mais pra gente sobre como foi o trabalho lá com a Exact, os resultados. E aí, Ricardo, me fala um pouco mais sobre o que a empresa de vocês faz, para quem vocês vendem, qual é o produto que vocês comercializam hoje. Certo, então a Zipline, né, nós trabalhamos com um produto para micro e pequenas empresas, é um ERP, um sistema de gestão, focado mais naquele cliente que está começando mesmo, aquela empresa realmente lá na garagem, ou agora que abriu a primeira loja e tudo mais, certo? Hoje o nosso principal produto é o e-gestor, que é uma ferramenta de gestão, né, mas também cuida da parte de emissão de notas fiscais, emissão de boletos, toda aquela parte de gestão de pequenas empresas. Tem o NFE+, também, que é um produto que é só para emissão de notas fiscais, né? Mais focado para a parte fiscal destes pequenos clientes também. Então, Ricardo, e quais eram os desafios que tu encontrou na empresa assim que tu entrou antes de ter o processo da Exact rodando? Pois é, cara. Então é o seguinte, eu assumi o setor de vendas aqui da empresa em setembro do ano passado, né? E com certeza o principal ponto que eu enxerguei ali na entrada, já chegando, era a questão de processos, né? Nosso setor de vendas não tinha processo algum. Cada um fazia no seu formato de vendas. Tinha aquele cara que já tinha trabalhado em alguma empresa vendendo, então ele tinha o formato, tinha os cacuetes dele, digamos, os costumes de vendas dele, e assim outros que aprenderam a vender aqui dentro, mas no dia a dia. Então, cada cliente era atendido de uma forma totalmente diferente e não tinha um processo, não tinha um padrão, sabe? Então, com certeza, esse era um dos objetivos, fazer com que tivesse um processo, tornar o mais padrão possível o nosso setor de vendas, né? Bacana, Ricardo. E antes da Exact, pelo que eu entendi, o processo de vocês era bem centralizado no vendedor, né? Então ele ia desde o momento de recebimento desse lead, da levantada de mão, até a venda. É mais ou menos isso mesmo? Exato. O lead, assim que ele fazia o cadastro, né, entrava para o trial lá, caía na mão do nosso vendedor e o vendedor começava, assim, tinha que fazer todo o processo, desde qualificar o lead, validar a solução, fazer negociação, fechamento. E como a gente tem, né, um volume muito grande de leads, tinha aquele efeito sanfona nas nossas vendas. No início do mês eles estavam prospectando, não tinha nada de vendas. No final do mês eles estavam vendendo, não tinha tempo de qualificar o lead. Aí os clientes que tinham entrado naquela época já não recebiam o mesmo atendimento que entraram no início do mês. Então ficava muito perdido, né? Muito sem padrão o nosso trabalho com os clientes. Até eu brinco que aqui na Zipline antes a gente trabalhava, né, os leads num bloco. Todos os clientes é um bloco só. E agora a gente consegue trabalhar, né, cliente por cliente, caso por caso, todos com um super carinho. Então, Ricardo, e nesse cenário com vendedores é muito comum a questão de não se ter controle sobre, né? Não ter previsibilidade e muito menos saber para onde que esse lead foi e como ele foi trabalhado. E essa é a vantagem de estruturar o processo, porque acaba criando essa visualização de saber quantos por cento desses leads que levantaram a mão eu estou atendendo, como é que está sendo trabalhado, para quem está indo, como é que está fechando, como é que isso impactou aí dentro da estrutura de vocês? Na verdade, fica até difícil de saber se... E aí, eu estou vendendo a porcentagem certa? Não tá escoando por algum lugar oportunidades de venda? E o que hoje a gente vê claro que estava acontecendo, né? Porque não adianta, eles não conseguiam atender todo mundo com a mesma qualidade, e a gente perdia bastante oportunidades ali por falta de conseguir ter de mãos, na verdade, né? Para cada processo, dividir os pesos ali, cada um faz o que é especialista, né? O que é bom de fazer, ou fecha, ou qualifica. Então, realmente, com certeza, tinha uma perda gigantesca ali de oportunidade. E aí, cara, dentro desse cenário que vocês tinham, por que vocês escolheram a Exact? Qual foi o objetivo que levou vocês a virem conhecer a nossa solução, entender um pouco mais sobre ela e resolver contratar? Cara, sim, como eu falei, eu conheci, né, a Exact em São Paulo ali. E a gente estava estudando um pouco já, né, o que poderia melhorar, quais eram as oportunidades, como a gente poderia tomar um norte, criar um processo, fazer algo que fosse mais focado no cliente em si, na solução, né, realmente com mais atenção. E a ideia da Exact vai de encontro a tudo que a gente precisava, né, que era, cara, eles estão dando muito trabalho, o volume é muito grande, com certeza isso vai dar errado em algum momento. Dava errado sempre no final do mês, né?
Então, entramos em contato com a Exact. Vocês são muito próximos, né? Algo que a gente realmente identificou ali, muito próximos do cliente de vocês. Então, vocês entraram dentro da nossa operação, a gente aprendeu muito mesmo ali com vocês, e é isso que levou, né, à escolha. Primeiro, ao primeiro contato lá, bater a ideia, realmente assim, olha, tem fit com o que a gente precisa, combina demais. E assim escolhemos a Exact para começar esse projeto aí que deu certo demais até agora. E desde que a solução começou a rodar aí dentro da operação de vocês, Ricardo, o que mudou? O que vocês sentiram de mudança que afetou tanto a realidade e o momento da empresa? Cara, é um dos principais pontos, assim, que com certeza eu tenho que botar aqui nessa conversa, né? É a cultura do nosso time. É uma cultura totalmente diferente. A visão sobre o processo que eles têm hoje não tem nada a ver com a visão do processo de vendas que eles tinham antes. O time mesmo, sabe? A forma de tratar, essa ideia de qualificar de verdade o lead, identificar se realmente a gente pode entregar ou não, né? Esse sentimento de médico, digamos, junto com esse processo, que algo foi muito vendido, né, na implementação com o Daniel. Então ele falou bastante, cara, tem que identificar, tem que ver se esse cliente realmente faz sentido para vocês, se vocês fazem sentido para o cliente também. Então isso foi algo que mudou muito. A nossa forma de ver o cliente mudou demais. Outra coisa é o processo, né, cara? Assim, desde o início ali a gente viu, isso não tem como dar errado, né? Os números dos primeiros meses não são tão expressivos quanto os números de hoje, com certeza, mas a gente sabia que aquilo ali não tinha como dar errado, certo? Porque o processo estava muito encaixado, todo mundo conseguia enxergar, eu sou uma engrenagem, onde eu estou dentro desse motor agora, certo? Então, conseguir enxergar esse processo também foi algo que imediatamente a gente conseguiu, olha, isso vai dar certo, e isso já é um baita avanço para o nosso time, com certeza. Ricardo, com essas mudanças dentro do processo de vocês, essa estruturação, com a mudança também cultural que tu sentiu aí dentro da tua equipe, quais foram os principais resultados que a Zipline alcançou tendo a pré-venda rodando? Tem um número que com certeza ele resume bastante, né, do nosso resultado aqui, que é nos primeiros 6 meses desse ano, a gente bateu todo o crescimento do ano de 2017, certo? Então, tudo que a gente conseguiu vender e crescer em receita, em números mesmo no ano passado, a gente conseguiu crescer nos primeiros meses. E, digamos, no mês de julho e agosto agora, nós já crescemos 50% do que nós crescemos no ano passado. Então, realmente a gente consegue enxergar que o foguete está inclinando e está subindo. Outro ponto muito bacana, que é o aproveitamento que a gente tem sobre os leads e as oportunidades hoje. Certo? A gente tinha um custo gigantesco com o AdWords, né, para trazer cliente, com o marketing gastava uma energia gigantesca ali para trazer oportunidades. Hoje a gente reduziu, digamos que em 80% este investimento, certo? E com esses leads que vem agora, a gente tem uma conversão de esse mês, por exemplo, 58% das reuniões realizadas se tornaram vendas. Certo? Esse é um número que a gente sempre sabe, olha, gente, provavelmente vai ficar entre 20 e 30%, quando muito. Então, hoje, 58% das reuniões que a gente manda que o pré-vendas manda para o vendedor, ela se transforma em venda. Certo? E mais ou menos há uns 4 meses a gente não baixa esse número aí de 40%. Então, a gente converte bastante. O pessoal conseguiu acertar a mão ali na hora de qualificar, com certeza. E um dos resultados mais expressivos, pelo que eu vi, foi o número de vendas, né, desde o processo rodando. Pelo que eu recebi aqui, foram 1.124 vendas desde que vocês iniciaram o processo, né? É um número forte de vendas aí. Até, na verdade, nós estipulamos, né, ter, para o primeiro mês já, ter como meta 50% a mais de vendas do que o melhor número que tinha antes de ter o processo de venda. Então, um crescimento de 50% no volume de vendas. A gente vem batendo essas metas e esse mês acredito que a gente vai bater 130% dessas metas aí. Então, Ricardo, muito bom o resultado de vocês. E aí queria saber por que tu recomenda, indica a Exact aí para outras empresas? O que tu viu que é o que foi o grande diferencial no trabalho que a gente realizou aí com a Zipline? Cara, eu já indiquei a Exact, né? Nós temos clientes juntos em eventos, continuo indicando. E um dos principais pontos é a proximidade com o projeto que a gente está levando. De verdade. É com muito carinho, é com muita atenção.
eles entendem o que você tem de conhecimento, o que você ainda não tem, e adapta junto mesmo. Você pega profissionais que entendem muito do processo. Isso é algo que falta bastante. Entender, ter conhecimento sobre o processo de vendas. Então, eu aconselho e indico demais, né, o time da Exact 6, junto com o Spotter, que é uma máquina monstruosa, muito boa mesmo. Ricardo, obrigado pelo teu tempo aí para conversar conosco, falar um pouco pelos resultados. Tenho certeza que vai inspirar muitas empresas que estão no mesmo cenário de mercado, ou têm as mesmas dificuldades de vocês. Obrigado mesmo. Continue contando aqui com o Exact. A gente está à disposição. Um abraço. Espero que eles tenham todo sucesso, assim como a gente está tendo. Eu que agradeço, cara. Forte abraço. Isso aí.